Olá pessoal, meu nome é Cíntia Travassos, eu sou psicanalista. Vamos falar por que a psicanálise é tão difícil. Acho que uma das grandes questões que faz a gente se perguntar isso é porque a psicanálise ela não oferece respostas prontas. Acho que até muito dessa confusão, né, das perguntas. O que é uma pessoa narcisista, um relacionamento tóxico, dependência emocional e outros nomes que a gente recorre atualmente para falar de nós, do nosso sofrimento, dos nossos relacionamentos, das nossas dificuldades. O problema com essas nomenclaturas é que elas encerram. A ideia é que elas já explicam tudo, que elas colocam geralmente a culpa no outro, então a culpa, a responsabilidade, e isso tira a possibilidade de agência de nós mesmos, de fazer alguma coisa, de aprender com as situações, com as nossas experiências. A psicanálise, ela não explica nesse sentido, explica isso ou aquilo. A psicanálise, ela traz ferramentas para a gente refletir e para a gente então construir outras possibilidades de lidar com o que nos aconteceu, de lidar com o sofrimento e de, a partir das nossas experiências de vida, do que nos foi possível, extrair um saber, aprender coisas, e isso não necessariamente é direto, isso não necessariamente é consciente. Então não é um saber, então isso aconteceu comigo e eu tenho que saber isso aqui, eu tenho que falar isso aqui, eu tenho que aceitar isso aqui e prosseguir. Não é simples assim, as coisas são muito mais complexas. Ser uma pessoa, se tornar uma pessoa, quem você é, a sua vida, isso não foi o resultado de uma coisa, de uma palavra, de uma ação ou de um dia. Isso é um entrelaçar de tantas coisas e de tantas possibilidades que é óbvio que para mudar isso, para cuidar disso, também é preciso trabalho, também é preciso cuidado, também é preciso tempo, é preciso dedicação, é preciso insistir. Então, até essas expectativas que a gente tem, é preciso trabalhar isso. Então, a psicanálise, ela é difícil porque ela trabalha com algo difícil. Uma pessoa, um ser humano, nosso sofrimento e como lidar com isso, como fazer alguma coisa, como é que poderia ser fácil. Bom, além disso, a psicanálise, ela convoca a gente a se posicionar. Numa psicanálise, a gente é convocado a escolher. E então a gente tem que olhar para nós mesmos, olhar para lá dos nossos difíceis que a gente não gosta. Muitas vezes a gente resiste. A gente resiste, não, meu problema é esse aqui. Aí a gente sai falando, fala toda hora. Só que uma coisa é uma fala vazia. E a gente só ficar aqui no blá 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 exatamente para nunca ouvir o que a gente está dizendo, para nunca ter que olhar e encarar as consequências, os efeitos daquilo que a gente está dizendo. Porque então eu estou dizendo isso, eu estou escolhendo isso. Até quando a gente não escolhe, quando a gente deixa tudo para o outro, quando a gente coloca tudo no outro, a gente está escolhendo. A gente está escolhendo não escolher, a gente está escolhendo não se posicionar, a gente está escolhendo não extrair alguma coisa disso tudo. Até aquele que escolhe tudo, né, também. E é claro que, então isso não quer dizer, cai para o outro lado, então. Então eu posso tudo, eu sou poderoso. Não, até esse tipo de pessoa geralmente é insuportável, né? Uma pessoa, não, tudo eu consigo tudo sim, tudo depende de mim, pelo amor. Não, né? Por favor. Aliás, esse é um outro ponto, acho que é importante para encerrar esse vídeo, que é, a gente não é nem só uma ilha, então não é tudo, né? Então se eu decidir, daí minha vida vai mudar só porque eu vou mentalizar e tudo vai se desdobrar. Não, mas a gente também não é totalmente só efeito do que o outro nos faz. É exatamente porque é uma coisa aí no meio disso tudo. É um pouco daquilo, é um pouco disso, é um pouco do que você recebeu, é de onde você partiu, é sua herança biológica, psicológica, afetiva, financeira, econômica, étnica, familiar, é tudo isso. E é trabalhando isso, entendendo um pouco disso e vendo o que você pode fazer diferente hoje que vai sim produzir novas coisas na sua vida. Isso não é simples e não é fácil. Então não é nem tudo eu e nem tudo outro. É no nosso relacionamento com os outros, com as pessoas, que a gente vê, inclusive, aspectos nossos, lados nossos, que a gente entra em contato com o nosso mal-estar, com o nosso estranho, com o nosso familiar. E aí que a gente pode fazer alguma coisa. Só que, de novo, isso não é fácil e não é simples. Isso não vem numa técnica, isso não vem numa pílula, isso não vem numa frase que eu vou te falar e vai, assim como mágica, mudar a sua vida. Isso vem do seu trabalho de depuração, de extração, de repetição e de aprender com essa repetição que nunca é a mesma coisa, de elaboração.